Graça e paz a todos, amados irmãos. Uma leitura concluída, graças a Deus. Crônicas, né? E hoje eu vou falar do segundo livro de Reis, Malachim Bet. Pois bem, temos dois profetas notáveis. É o Elias e o Eliseu. E por incrível que pareça, as ressurreições também no Antigo Testamento está aí. 3 ressurreições no Antigo Testamento está narrada aí. Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. E depois Eliseu, o filho daquela mulher de Sunem, Sunamita. E depois alguém é lançado da cova de Eliseu e é ressuscitado. As 3 ressurreições aí no Antigo Testamento. Bom, para quem estiver lendo do Gênesis, com proposta chegar a Malaquias, mas essa Bíblia vai ser sorteada quando chegarmos em Salmos. Então de Gênesis até o livro de Salmos aí, tá bom? Vai ser sorteada essa Bíblia de estudo King James. Ela tem um monte de estudo, olha aí como é que ela é, ó. É uma Bíblia e tanto, gente. É uma Bíblia muito boa. Pois bem, nós temos aí, sobre esses reis que nós falamos sobre Saul, David e Salomão. Quando eles reinaram sobre todo Israel. Após a morte de Salomão, houve divisão. Que aí Roboão começa a reinar. O Jeroboão, servo de Salomão que tinha rebelado, ele volta. E agora ele é constituído rei, aquela profecia do profeta Abias, que profetiza para ele, rasga as vestes dele, vocês leram aí, vocês sabem. E trágico, gente, que dali para cá só foi problema. Jeroboão, em vez de servir ao Senhor, seguir ao Senhor, fez aquele bezerro de ouro, veio aquele profeta que profetizou contra o altar, tem aquela coisa toda. Aí você vai ver que sempre as denúncias do pecado de Jeroboão, filho de Nebate, acerca que fez Israel pecar, que não foi pouca coisa. E todos os reis de Israel, por incrível que pareça, não vi ninguém bem. Nenhum rei bom. E aí nós vemos, então, uma história muito triste. Bom, as 10 tribos do norte, ela sofreu, por último nós vemos aí, que teve aquele culto místico de mistura. Cada um adorava o que quisesse, inclusive o nome do Elohim também estava lá, parecido, o nome de Deus. Porque Israel preservou alguma coisa, mas misturou com aquelas nações, que dali surgem os samaritanos. E aí foram cativados e não foram livres do cativeiro. Aí você tem mais adiante um pouco, que o cativeiro de Israel acontece no ano 700 alguma coisa. E já o cativeiro de Judá acontece no ano 580 alguma coisa. 70 anos o cativeiro de Judá, eles foram para a Babilônia. Só que após 70 anos eles retornam para Jerusalém, reconstrói o templo e dali por diante. Pois bem, tanta história, né, que a gente tem. Como a obediência, gente, ela é uma coisa tremenda na vida da pessoa. O que ela faz com nós? Nos aproxima de Deus, mantém a promessa de Deus na nossa vida. Enfim, a proteção de Deus vai continuar conosco e tudo mais. Então a obediência é o tudo que nós temos. Temer a Deus é o essencial. Agora, o tal da desobediência só leva o homem para o fracasso, só leva para a ruína, conforme a gente vê aí vários relatos na Bíblia de pessoas que pereceram sem Deus, partiram sem Deus. Saul, um exemplo disso, por não obedecer à voz de Deus, foi rejeitado. Quando Samuel teve dó de Saul, Deus falou: para que você? Até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu, o Senhor, o rejeitado? E aí você vê os reis depois, né, posteriormente, os reis de Israel. Também alguns reis de Judá que pecaram gravemente contra o Senhor. E a punição, meu irmão, não era devagar, não. Deus pegava e pegava mesmo. Então, e aí tem um grande segredo para nós. Israel é uma nação santa, escolhida, separada, elegida. Os olhos de Deus estavam sobre o templo, a cidade de Jerusalém, a cidade amada, e Deus não poupou. Quando o castigo veio, meu filho, veio com tudo. Então esse negócio de falar que é elegido de Deus, que é um santo de Deus, que é isso, sai fora disso, rapaz. O que segura nós é a obediência. É o temor a Ele, é guardar a palavra dele em nossos corações. Tem tanto exemplo. A Bíblia tem tudo para nós. Então esse negócio de fazer fogo do céu cair, profetizado daqui, profetizado dali, e depois prevaricar contra a palavra do Senhor, é perca de tempo. Perca de tempo. É melhor ser um crente simples e humilde, mas que tem o temor de Deus toda a vida, do que ser alguém aí que foi reconhecido pelo mundo e no final da história prevaricar contra o Senhor e não se arrepender. E não se arrepender, tá? Porque pecar, todos nós pecamos, né? Não há homem que não peque. Salomão falou sobre isso, no Novo Testamento tem muito sobre isso. Mas
quando acontecer essas falhas, arrependa-se de coração e não torne a cometer tais coisas. Amém? Então, tem exemplo para nós aí mostrando. Será sorteado quando a gente concluir o livro de Salmos, tá bom? Uma ótima leitura, Deus abençoe a todos vocês, rica e poderosamente, graça e paz.